Ir além da ansiedade para sustentar a angústia. Muitas vezes a gente pode usar esses termos como se fossem sinônimos, ansiedade e angústia, mas eles podem ter uma leitura um pouquinho diferente dentro de um viés existencialista que pode trazer certas implicações em como a gente entende a maturidade em determinados processos terapêuticos ou de autoconhecimento. Ansiedade, muito a grosso modo, dentro de uma certa ótica, a gente poderia dizer que é relacionado a contextos específicos. Então vamos supor, por exemplo, que eu fui convidado para dar uma palestra, fazer determinado trabalho, estou interessado, quero começar a relação com uma pessoa específica e eu tenho uma insegurança de se vai dar certo ou não, se eu fiz um investimento financeiro, se eu vou conseguir um determinado lucro ou não, ou seja, são situações específicas, relações específicas que podem me gerar uma insegurança e essa insegurança tem reverberações corporais mais concretas. Então, um batimento cardíaco, uma alteração na respiração, um frio no estômago e todas essas sensações corporais de adrenalina, de medo e de excitação misturados, como se algo tivesse em jogo. Mas isso muitas vezes está um pouco mais ligado eventualmente a questões práticas, não é exatamente o medo, no sentido de eu vou num lugar onde eu tenho medo de ser assaltado, o que é uma certa forma de ansiedade, mas já é um medo mais claro, mas situações, por exemplo, onde pode acontecer algo bom e eu tenho hesitação de se vai acontecer ou não, se eu vou ter a segurança para ter um determinado desempenho ou não. Ou seja, é ligado a uma contextualização específica com fenômenos corporais mais óbvios. O espaço da angústia, o que acontece? É quando eventualmente não há nenhuma questão específica, não há nenhum contexto concreto específico, não há nenhuma relação potencial com alguém que me gera uma insegurança, que está trazendo determinados efeitos corporais, mas é uma sensação mais relacionada ao existir, simplesmente ao fato de estar localizado num contínuo espaço-temporal e isso gerar um certo estranhamento, ou gerar uma certa insegurança pelo que os existencialistas chamariam da condição ontológica humana, ou seja, não é quando a gente olha as situações que vão passando, que vão se sobrepondo umas às outras, que podem gerar inseguranças localizadas, mas é como se houvesse uma certa insegurança de fundo, uma certa perplexidade pela existência em si. E isso pode dar uma sensação, eventualmente, de uma desestruturação ou uma sensação não necessariamente de sufocamento ou asfixiamento físico. Pode ter registros muito sutis corporais, mas é como se fosse uma qualidade de apreensão ou de vislumbre que dá uma sensação de, no fundo, a gente não ter um alicerce, da gente não ter um sólido realmente confiável, um sólido no qual a gente realmente pode se depositar e confiar plenamente. Por quê? Porque a natureza da vida é impermanente, a natureza da vida é incerta. A gente pode tentar se apegar a determinadas definições de quem nós somos, como são nossas relações ou como é o mundo, e eventualmente os fenômenos do mundo vão mudando e indo além das nossas concepções, nos surpreendendo, e a gente pode se dar conta de que, nossa, não há uma base última na qual eu possa me apoiar para ter certezas em relação a mim mesmo, a minha alma, ao mundo, Deus ou ao que quer que seja, ou quando a gente se dá conta de que por trás de todos os fenômenos, talvez a base na qual eu queria que houvesse uma certeza, há na verdade uma grande indefinição, há um grande nada. E a forma de se relacionar com essa indefinição, com esse nada, ou se a gente tiver um pouquinho mais de talvez certa boa vontade, uma matização estética e um pouco de mistério. Essa região, entrar em contato com esse mistério, com essa base de fundo da vida que talvez seja um grande nada, não necessariamente, mas que pode ser vivido como uma incompletude, quando a gente tenta buscar nele uma certa completude, isso pode desestabilizar, isso pode criar uma certa sensação, eventualmente, de desestabilização, mas que não necessariamente é vivida em termos de uma respiração alterada, de uma reação animalesca, mamífera, de fuga, de ataque ou de luta, não gera necessariamente esse nível de reverberação corporal mais concreta, mas é como se fossem espaços psíquicos um pouco mais internalizados, uma coisa um pouco mais sutil de se dar conta, de se dar um certo assombro de que talvez não há como eu me basear em lugares extremamente seguros para eu ter certezas últimas a respeito da vida ou do que quer que seja. Quando eventualmente eu vou buscar um determinado tratamento terapêutico ou vou buscar um caminho de autoconhecimento, uma coisa é, eu tenho
uma inibição, eu tenho essa fobia X, eu tenho qualquer sintoma ao qual eu quero melhorar. Nisso, seja uma terapia dialógica ou mesmo terapias diretivas, terapias breves, eu sinto que uma habilidade me falta, eu vou buscar um coach que dê um direcionamento. Muitas vezes parte do nosso crescimento está simplesmente em aprender novas estratégias, em eventualmente a gente ser treinado, e nisso as abordagens de coach podem ser muito interessantes em determinados contextos. Eu posso aprender novas estratégias e exercer determinadas novas habilidades, e aqueles contextos que poderiam me gerar a sensação de ansiedade, por eventualmente eu poder me achar incapaz, eu não ser seguro o suficiente, eu posso ver que eu exerço, cresço num domínio de uma determinada habilidade e passo a dar conta daqueles contextos. Só que isso, para contextos específicos recortados, é mais fácil, para setores específicos da vida. Agora, quando isso vai sintetizando globalmente para a vida em si, por o próprio direcionamento último em relação a lidar com todos os fenômenos do espaço-tempo, em alguns lugares a gente não planeja que isso aconteça, mas a nossa percepção pode ir um pouco mais fundo de eventualmente não há uma segurança ontológica última, o que realmente sustenta o ser humano. Se é um corpo, o corpo é muito frágil, pega uma doença, sofre um acidente, acabou ou fica gravemente limitado. Se é a sanidade mental, se acontece alguma coisa, tem um piripaque, isso pode desgovernar de uma hora para outra. Se são as relações nos quais eu me apoio, as comunidades a qual eu pertenço, se acontece uma guerra civil, acontece isso ou aquilo, eu posso perder esses laços que me dariam um lugar e uma sustentação. Então, quando a gente se dá conta do amálgama de possibilidades que podem acontecer pela própria natureza das coisas e que todas as certezas podem ser derrubadas de uma hora para outra, isso pode levar a gente não necessariamente para uma ansiedade, sintomas corporais ligados a situações específicas, mas para essa angústia em última instância da gente se dar conta de que existir na dimensão espaço-tempo remete a incertezas constantes, remete a um fluir, a uma impermanência que em alguns instantes podem abrir para determinados espaços de bem-aventurança, podem abrir para determinados espaços de êxtase, quando ganha alguns contornos religiosos e espirituais, mas que eventualmente pode levar para lugares de um certo medo, de um certo terror existencial, não medo de situações específicas, mas uma insegurança que parece que não consegue ganhar sustentação o suficiente, mesmo que eventualmente ganhe carinho de mãe, pai, filho, esposa, amigos, a gente sabe que eventualmente a existência tem um fundo que pode ser ambíguo ou que pode ser trágico. Esse é um pouco o espaço da angústia. E quando a gente está eventualmente nessa região de angústia, não necessariamente a gente precisa de uma explicação sobre a vida, não a gente necessariamente precisa ser treinado ou melhorar em algum aspecto específico, mas justamente às vezes, no máximo, ter um acompanhamento sutil que é o quê? Para aprender a não tentar fechar essa região, a não tentar, de alguma forma, embotar ela ou colocar alguma resposta pronta nela. E isso é um viés existencialista e também psicanalista, no sentido de como que é para mim, eventualmente, lidar com as indefinições e estar nesse espaço que está para além de medos específicos e dessas ansiedades mais corporais, mais de registros animais, para estar me conscientizando de espaços existenciais que remetem a um tremer na base, remetem a determinadas inseguranças que são um pouco mais profundas, que são um pouco mais desestabilizadoras e que mesmo você tendo um relacionamento estável, um emprego lucrativo, isso e aquilo, em algum momento qualquer ser humano, independente do como a vida esteja arrumada, pode ter esses espaços de angústia. E o que acontece? O existencialismo às vezes se remete, às vezes não, a concepções orientais. O espaço da meditação, o espaço de simplesmente dar-se conta de si mesmo, direta ou indiretamente está relacionado a esse espaço de sustentação da angústia, que não é apenas um medo, não é apenas uma insegurança, não é apenas uma incapacidade, embora possa se manifestar superficialmente como essas regiões, mas remetem a esse espaço das percepções das raízes da existência e do que realmente sustenta a gente, do que realmente sustenta o nosso fluir pelo fluxo das experiências. As tradições meditativas e as psicoterapias ocidentais, de cunhos mais existencialistas e algumas psicanalíticas, podem ajudar um pouco a gente eventualmente a tatear esse terreno e lidar com a questão do nada. Todo mundo fenomênico, todo mundo fenomenal à minha volta, eventualmente pode acabar, pode mudar de A para Z, tudo pode transfigurar. E como é que é lidar com essa presença que sustenta e que vivencia esses fenômenos? Então, quando a gente vai indo para essas regiões que eventualmente podem ser vividas como um terror, um medo de fragmentação, inclusive um medo de inexistência, essa região
da angústia e essa região do nada, quando a gente começa a lidar com esses aspectos, eventualmente é uma oportunidade de maturação, embora possa exigir muito da gente, não só mentalmente, mas eventualmente mesmo corporalmente, emocionalmente, mas é onde a gente se desgarra de fórmulas prontas, de costumes sociais, a gente está saindo muito além da massa impensante, dos costumes meramente herdados, para eventualmente descobrir regiões não apenas de individualidade, mas de autenticidade. E esse poderia ser o ponto que, dentro de alguns caminhos, levariam para determinadas buscas de caráter mais religioso, místico e espiritualista, ou em termos de autoconhecimento, da gente se apropriar do nosso próprio ser, se apropriar da nossa própria existência e, a partir de locais mais autênticos, mais abertos à angústia, possa descobrir outros níveis de autenticidade e outros níveis de afinidades com pessoas, com comunidades e com o mundo em si. E o tema existencialista por excelência é: a gente vai morrer, então o modo como eu concebo a existência vai mudar radicalmente em determinado momento. Então, por mais que eu esteja me espalhando por projetos, por afetos, por prazeres, no mínimo a morte vai arrancar isso. Então esse espaço da angústia não é o medo de um fracasso numa relação ou num projeto em alguma situação específica, mas em algum momento eu vou morrer e vou me tornar nada. Pelo menos em termos de presença no plano físico, eu vou me tornar nada. O quanto eu disfarço e tento fugir dessa percepção que eu vou ser reduzido a nada, ou como que eu lido com esse nada enquanto eu ainda sou algo. Então, lidar com a dimensão do nada e do ser algo, porque algo é, porque algo existe, ao invés de nada, é uma pergunta filosófica existencialista por excelência que pode parecer algo vago, algo livresco, mas que em algum momento a gente pode estar experienciando na nossa vida e gera um tipo de sensibilização, eventualmente gera um tipo de comoção que é muito específico, e quando a gente tem espaços, pessoas, contextos que não tentem resolver isso pra gente, mas que deem um contexto e percebam a importância de simplesmente ajudar a gente a sustentar esse espaço da angústia, da indefinição, como se talvez a gente fosse cair num abismo que não vai saber o que vai acontecer lá, quando a gente consegue ter a maturidade de determinados contextos, ter os acompanhamentos ou ter a segurança com apoio corporal, eventualmente técnicas respiratórias, sustentação emocional, espaços mentais, a gente ir indo para esses terrenos, determinados tipos de maturações muito específicas e muito humanizantes acontecem por aí. Pedras não passam por esse processo, dromedários não passam por esse processo, animais não passam por esse processo. Então isso é uma característica específica humana, você dar-se conta da existência nas suas dimensões mais profundas, dar-se conta do nada que subjaz a todos os fenômenos e como a gente lida com essas dimensões. Temas como espontaneidade, criatividade, autenticidade nascem um pouco desse bojo. Então esse é uma região bastante específica, e quando a gente pode em algum momento se perceber que não está lidando mais com ansiedades específicas que poderão ser resolvidas por treinos, por apoios específicos, por situações específicas, mas está lidando com coisas que parecem mais gerais, eventualmente um pouco mais aterrorizantes ou quase inanimáveis, é porque a gente está visitando esse espaço da angústia. E talvez ao invés de apenas ficar assustado, a gente poderia ver que tem uma grande fertilidade que pode acontecer quando a gente tem a abertura suficiente de entrar nessas regiões ou simplesmente de não tentar escapar delas. Em alguns momentos elas acontecem pela natureza da vida que nos cabe como humanos viver e dimensões para as quais nós podemos nos abrir. Então, quando a pessoa passa por angústia, ela não é a única, ela não é a primeira, mas ainda assim vai ser vivido de modo extremamente único, individualizado e irrepetível.